Olá para você que me assiste, vamos dar continuidade ao nosso curso, voltando ao tópico de saúde da família, né, saúde familiar, falando agora então sobre a saúde do adulto. Bom, a saúde do adulto, ela prevê a promoção da saúde de homens, mulheres e idosos. A gente vai separar então para falar um pouco melhor sobre cada uma dessas promoções de saúde, através de verificações frequentes sobre seus hábitos de vida. A visita domiciliar ao adulto, ela deve buscar dados sobre a atualização das vacinas, os tipos de hábitos alimentares, frequência de atividade física, o uso de drogas e sintomas de problemas de saúde como manchas na pele, tosse, pressão alta, diabetes e qualquer sintoma de alteração no estado de saúde, orientar o paciente a procurar a UBS. Daí aqui a gente tem aquele velho esqueminha da parte de vacinação para adultos e bem menor, né? São mais doses de reforço também, as doses das vacinas que a gente viu lá na parte da saúde do adolescente, que eram de 10 em 10 anos. Então, aqui vocês conseguem ver direitinho a, as observações, a dose e qual é a vacina, que no caso é a famosa antitetânica, né? Que é contra difteria e tétano. Daí a gente também tem contra a febre amarela e a dupla viral. E a gente pode falar também das vacinas que são esporádicas, né? Que são de campanhas de vacinação, como influenza, as vacinas de Covid, meningite, enfim. Bom, hábitos saudáveis. Durante a visita, o agente comunitário de saúde, ele deve estimular que todo o grupo familiar adote hábitos de vida saudável, tanto em relação à alimentação como à adoção de práticas de atividade física. Muitas cidades hoje em dia, talvez até todas, eu não posso afirmar porque eu não tenho certeza sobre qual critério, se foi uma lei, se essa lei é de esfera federal, mas muitas cidades têm aquelas pracinhas com equipamentos para atividade física. Então, por mais que a gente fale das diferenças sociais, né, que existem na que é uma realidade do nosso país, a gente pode incentivar essa prática de atividades físicas. Existem cidades que oferecem algumas dessas atividades de forma gratuita, ou para jovens, ou para adultos, ou para jovens e adolescentes, né? Ou para crianças, ou para a terceira idade. E quanto à alimentação, sempre ofertar instruções que são baseadas nos passos para uma alimentação saudável, que são fornecidos pelo Ministério da Saúde, que é evitar alimentos processados, preferir sempre tudo que é natural, reduzir o consumo de óleos, açúcares e sal, limitar o consumo de alimentos processados, distribuir as refeições, evitando consumir alimentos em grande quantidade, consumir alimentos de todos os grupos e consumir frutas e legumes diariamente. Bom, e aí falando agora sobre as doenças crônicas que a gente citou lá no comecinho do nosso curso, que são e aqui a gente já começa falando, ó, que são doenças muito silenciosas. Então, olha como era errôneo, né, considerar que o conceito de saúde era ausência de doença. Essas doenças crônicas, elas são silenciosas e geralmente quando os sintomas começam a aparecer, é porque essa pessoa já está no estado crítico de saúde. Então, é por isso que a gente precisa estar muito atento a qualquer sintoma e até atento também às características de vida que aquela pessoa leva, porque às vezes os hábitos daquela pessoa já podem nos mostrar que ela pode apresentar, né, alguma dessas doenças crônicas. E as doenças mais comuns que a gente tem são colesterol alto, hipertensão, osteoporose, asma e diabetes. Então, na presença de qualquer sintoma, a gente precisa encaminhar ao UBS para a realização de consultas e possíveis exames. Bom, e aí as atribuições do agente comunitário de saúde: incentivar os usuários a fazerem os exames de rotina e comparecerem ao UBS, alertar a população sobre os riscos relacionados a essas doenças crônicas e aumentar a consciência acerca da corresponsabilidade de quem já desenvolveu a doença e informar sobre a prevenção dos agravos dessa doença. E outro tópico importante também para quando a gente fala de saúde do adulto é o tópico de doenças sexualmente transmissíveis. Elas são causadas por vírus, bactérias ou micróbios que se espalham através do contato sexual. E algumas que a gente pode mencionar como exemplo são a gonorreia, sífilis, hepatite B
e a AIDS. Então, quais são alguns dos sintomas e sinais que essas doenças sexualmente transmissíveis apresentam? Feridas nos órgãos genitais, corrimentos na mulher e no homem o pinga-pinga, verrugas, ardência urinar, coceira nos órgãos genitais e dor ou mal-estar nas relações sexuais. E aí, os fatores de risco: relações sexuais sem o uso de preservativo, muitos parceiros sexuais sem proteção e o uso de drogas injetáveis com compartilhamento de agulhas e seringas. Então, o agente comunitário de saúde, ele pode, por exemplo, é, estimular a utilização do preservativo que é distribuído de forma gratuita na rede pública, né? Enfim, esclarecer dúvidas sobre essas doenças e a forma de contágio, porque muitas pessoas, principalmente sobre esse assunto, que é considerado até hoje por muita gente um tabu, podem ter muitas dúvidas acerca dessas doenças. Orientar sobre a importância do tratamento e acompanhamento, prestar sempre informações de forma clara sobre os serviços de saúde, sobre como os serviços de saúde estão organizados para atender esses usuários e promover ações de educação ensinando como se proteger dessas doenças e de como é o tratamento para elas. E a saúde bucal, que também é um tópico para a saúde do adulto, e para para esse tópico, né, o agente ele deve orientar a higienização da boca, explicando que a escovação e o fio dental são necessários ao menos 3 vezes no dia, orientar sempre o usuário a ir no serviço de saúde bucal regularmente para avaliação e possíveis tratamentos, informar sobre os prejuízos do tabaco e outras drogas aos esmaltes do dente, e explicar que o usuário ele deve procurar o serviço quando apresentar dentes com cáries, dentes quebrados, dentaduras frouxas, feridas que não estão cicatrizando, seja no lábio, na língua, gengiva ou bochechas, quando estiver com dificuldades na mastigação ou na presença de dor, inchaço e vermelhidão na boca. Bom, e aí falando agora sobre o planejamento familiar. O planejamento familiar, ele é um direito que o cidadão tem, é, é o direito que o cidadão tem de decidir quantos filhos ele gostaria de ter, no momento em que ele gostaria de ter, e ser assistido pela atenção básica de saúde. Então, baseado nos direitos reprodutivos, ele tem o objetivo de permitir que as famílias decidam se querem ou não ter filhos. E o papel do agente comunitário de saúde é informar as famílias sobre o direito ao planejamento familiar e sobre os benefícios do planejamento reprodutivo. Então, essas famílias elas têm direito de fazer esse acompanhamento, esse planejamento, e aquelas pessoas que decidem, que optam por cirurgias para como forma de controle, né, de natalidade, elas são assistidas também pelo SUS. Então, dentro do. Aí, aqui a gente tem até um descritivo de todas as ações que se encontram dentro do planejamento familiar, né? Que estão relacionadas ao planejamento reprodutivo. Então, a gente tem a utilização de métodos contraceptivos também, que seriam anticoncepcional injetável mensal ou trimestral, a pílula, o diafragma, a pílula anticoncepcional de emergência, que é conhecida como pílula do dia seguinte, o dispositivo intrauterino, DIU, e o preservativo feminino e preservativo masculino. Esses são os tópicos relacionados aos métodos contraceptivos. Bom, agora a gente vai falar especificamente sobre a saúde do homem. Diferente das mulheres, os homens costumam ter dificuldade para acessar os programas de saúde de forma geral. E esses cuidados, eles precisam ser estimulados, então, durante a visita familiar, domiciliar, porque há muitos fatores que podem contribuir para que essas doenças se tornem, tenham algum agravamento. Então, quais são esses fatores que contribuem para as doenças? Falta de atividade física, sobrepeso e obesidade, alimentação baseada em industrializados, violências de motivação externa ao lar, como briga, acidente de trânsito, assassinato e homicídio. E os problemas mais comuns que afetam essa parte da população são disfunção erétil, ansiedade e depressão, hipertensão, diabetes, alterações hormonais devido ao uso de drogas, câncer de próstata, que é muito comum em homens a partir dos 50 anos ou que possuem um histórico familiar.
Então, quais são as atribuições do agente comunitário de saúde? Informar sobre sexualidade saudável sem riscos, orientar sobre a paternidade responsável, onde o pai deve ser participativo, explicar que não é necessário ter preconceitos ao procurar a unidade básica de saúde para fazer os exames de rotina, e promover, e até também explicar, assim, eu vejo que tem muita. As pessoas às vezes espalham certas informações que não são verídicas, então há muita dúvida sobre esses exames de rotina, sobre algumas especialidades médicas que os homens precisam passar, e desde coisas básicas, igual a questão dos hormônios e até da alimentação, às vezes precisa passar por um endocrinologista. E às vezes existe um certo preconceito sobre o que é esse médico, o que é, como é a consulta, um pouco de medo também. Então, explicar sobre, esclarecer essas dúvidas é muito importante. E promover ações que conscientizem os homens sobre as doenças que podem desenvolver e promover campanhas que o tragam para perto dos sistemas de saúde. Agora, falando exclusivamente sobre a saúde da mulher, o serviço de saúde ele vai acompanhar a mulher no desenvolvimento da sua vida de forma integral, prevendo todas as etapas, como os acompanhamentos ginecológicos que já começam lá na saúde do adolescente, o planejamento familiar, pré-natal, parto e puerpério. Então, a atenção primária, ela também faz o acompanhamento de mulheres com câncer. Os fatores que contribuem para as doenças: ansiedade, estresse, sedentarismo, alimentação desequilibrada, descuido com a prevenção, excesso de trabalho. E lembrando que muitos exames eles precisam ser realizados de formas periódicas. Então, esse descuido com a prevenção ele é um dos principais contribuintes para que as doenças não sejam diagnosticadas em suas fases iniciais. E os problemas mais comuns são endometriose, síndrome do ovário policístico, câncer de mama ou câncer de colo do útero, osteoporose, depressão, diabetes, hipertensão e mioma uterino. E aí, para esse grupo, quais são as atribuições do agente comunitário de saúde? Verificar como ele está se sentindo, questionar sobre a atualização das vacinas, perguntar se está com o preventivo em dia, estimular as mulheres a fazerem o autoexame das mamas com frequência, informar sobre o planejamento familiar e criar condições para que ela utilize os métodos recomendados, orientar a procurar acompanhamento na UBS quando sentir dor na relação sexual ou quando observar corrimentos vaginais ou ardência urinar, quando estiver com ciclo menstrual intenso e com dor, ou na ausência de menstruação, quando na percepção de cheiro ruim na vagina, ou quando notar dor, verrugas ou feridas na genital, ou nódulos, que são caroços, né, nas virilhas. Verificar se ela tem cartão da gestante, informar a importância do acompanhamento no pré-natal, verificar se a vacinação está em dia, orientar sobre a alimentação saudável, a prática de atividade física, higiene e conforto, os benefícios da amamentação, quais são as queixas comuns durante a gestação, o malefício do uso de drogas e sinais de alerta e puerpério. Agora vamos falar um pouco sobre a saúde do idoso. Os avanços da medicina, eles têm conseguido prolongar a vida das pessoas na terceira idade e acima de prolongar a vida, né, melhorando a qualidade de vida dessas pessoas. É exatamente isso. É importante que se viva mais, mas que esse se viva mais, ele seja com qualidade, né? Então, quais são os problemas mais comuns que afligem essa parcela da comunidade? Doenças cardiovasculares, acidente vascular cerebral, câncer, pneumonia, enfisema e bronquite crônica, demência, infecção urinária, diabetes e hipertensão, osteoporose. E as atribuições do agente comunitário de saúde: observar a caderneta, ver se as vacinas estão em dia, promover hábitos de vida saudável, informar sobre possíveis atividades que tenham de forma gratuita oferecida pelas prefeituras, orientar quanto ao ambiente seguro e a prevenção de quedas, explicar como usar corretamente os medicamentos, estimular a cuidar da saúde bucal e procurar meios de inseri-los na política de assistência social.
Agora a gente vai falar também sobre atenção a PCD. A pessoa com deficiência, ela deve ser tratada de forma igual e ter as mesmas oportunidades que os demais, sendo incluída na sociedade e respeitada em sua individualidade. Então, pessoas com deficiência são aquelas que têm alguma alteração de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Elas possuem as mesmas necessidades em relação ao atendimento da atenção básica, como vacinação, consultas, pré-natal, planejamento familiar, saúde bucal, e faz parte das atribuições do agente comunitário de saúde identificar todas as pessoas com necessidades especiais dentro do seu território, da sua microárea. A acessibilidade ela é garantida por lei, então o agente comunitário de saúde ele deve ficar atento se a UBS tem condições de receber de forma adequada essas pessoas. E aí, quais são as atribuições? Identificar situações de risco para o desenvolvimento de deficiências, descrever os tipos de deficiências encontradas, física, mental, auditiva, visual, múltipla, entender as condições de vida das pessoas com deficiência e de sua família, questionar o grau de dependência, estimular formas de participação dessas pessoas na comunidade, procurar na comunidade movimentos organizados de pessoas com deficiências e lideranças comunitárias, propostas e atividades, orientar sobre os direitos aos serviços de saúde, verificar se estão tendo acesso ao BES com as mesmas oportunidades e promover a inclusão social da pessoa e da família. E agora a gente vai falar sobre atenção a pessoas acamadas. A pessoa acamada ela é aquela que teve suas expectativas de envelhecimento progressivo interrompidas por uma grave doença que lhe causou algum tipo de dependência. E aí as atribuições do agente comunitário de saúde são estimular e orientar a família sobre cuidados em relação aos posicionamentos, à alimentação, higiene, à saúde, orientar sobre a importância da cama estar sempre limpa e confortável, a troca frequente de roupas, né, das roupas de cama, informar sobre a necessidade de realizar a troca de cúbito e de local sempre que possível, estimular o uso de fisioterapia, ajudar a organizar as medicações da pessoa acamada, orientar sobre os possíveis acidentes e a chance de engasgo e informar o cuidador que deve lavar as mãos antes e depois de lidar com pessoas acamadas.